Salve galera, boa noite! Estamos começando aqui mais uma sessão da comunidade Belém Noturna, sessão dedicada a narrativas solos, são os arcos solos que eu estou narrando aqui no projeto. Eu comecei agora em 2023 e eles são dedicados para promover narrativas dedicadas aos clãs. Não é à toa que hoje estamos realizando a quarta e última sessão do arco 22.2, que é o arco solo do primogênito toreador Victorious, aqui representado pelo Kleber. Kleber, dá uma boa noite aí pra galera. Pessoal, quais são as expectativas para hoje? Muitas, espero que dê tudo certo. Eu já tive bastante novidades aí durante o arco. E eu estou esperando pelo menos fechar com chave de ouro dessa vez. Boa, boa. Bom, antes de eu fazer o resumo, vamos a partes administrativas, que ficaram algumas até pendentes da vez passada. O desejo do Victorious na sessão passada era avançar na missão com relação ao prefeito de Belém. Mantém ou quer mudar? Mantém. Então, está mantido. A vitalidade, força de vontade, tranquilos, terminou com fome 1. Aí vai a pergunta: no incitar a fome para o despertar inclui o brilho de vida? Com certeza, você então, é imprescindível hoje. Vamos lá. Checagem. Passou no primeiro. Passou no segundo. Muito bom. E para finalizar, o Victorious havia ganho uma mancha na sessão passada, então nós esquecemos de fazer o teste de humanidade, então nós iremos fazer agora. Como você tem como o Victorious tem humanidade 7 e só tinha adquirido uma única mancha na sessão passada, você vai rolar 2 dados. Pode rolar. 2 dados, né? Isso. Muito bom. Ao menos o sucesso está preservado. A humanidade 7. Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Ok, galera. Então vamos aqui ao resumão. O Victorious recebeu a missão do príncipe Plínio de que ele deveria retomar e reviver a política que a antiga príncipe Dolores, senhora tanto do Plínio quanto Victorious, que era de melhorar a qualidade urbana e visual da cidade de Belém. Isso ela promoveu bastante durante o período da Belle Époque, conhecida aqui na cidade de Belém, e com a ajuda do mortal Antônio Lemos. Ela influenciava muito Antônio Lemos para promover e seguir os caminhos que ela desejava, que é uma brincadeira que a gente faz de misturar o ficcional com a história da cidade. Só que os reveses que foram ocorrendo ao longo da história fez com que Dolores eventualmente parasse de investir na melhoria da paisagem de Belém e passasse a se focar em problemas mais fortes para ter que se lidar, e acabou que a cidade não seguiu com o padrão que estava seguindo. E com a morte dela, a destruição dela na década de 90, esse desejo parou. E aí surgiu a oportunidade, com o novo principado, dessa política ser trazida de volta, e o Victorious ficou com essa missão. Porém, enquanto ele estava tentando viabilizar essa missão, no primeiro passo, tentando conquistar de alguma maneira a influência sobre o prefeito de Belém, alguns reveses com o próprio Victorious aconteceu, como um escândalo que ocorreu dentro da sua empresa de jornalismo, e algumas dificuldades encontradas pelo caminho. Mas, numa noite de ajuda e orientação com seu maula, o Ventru Elias Nassar, ele saiu já com algumas ideias a cumprir e uma prévia de uma reunião com o prefeito, numa reunião / inauguração que irá acontecer em Coraci.
com a ajuda do Elias. Então, tá aí essa atualização. Será nesta noite que nós vamos começar. Antes de mais nada, Kleber, te informar o seguinte: durante o teu sono, tu parece estar sonhando, e durante esse sonho tu escutas eventualmente a voz da Liu Fei, né? Ou é Mei Fei? Sim. Liu Fei. Liu Fei. Tu escutas a voz dela com alguma frequência. E tu escutas e parece que tu estás com ela em uma embarcação, porque tu sentes a maresia. Certo. E então a maresia fica um pouco revolta, e tu escutas distante a voz da Liu Fei um pouco desesperada e pedindo para alguém guardar você, proteger você. E então cessa. A voz cessa e você abre os olhos. Deixa eu mudar aqui a tela. Aí. Espera aí, vou mudar aqui a tela. Tu acordas neste ambiente. Esse ambiente não é estranho para ti. Tu estás deitado no sofá, nesse sofá, e tu reconheces o escritório de Elias Nassar. Muito bem. Me levanto assim, meio desorientado, tipo, como eu vim parar aqui, né? Olho ao redor, procuro para ver se tem mais alguém por perto, ou se eu ouço os sons de alguém. Nada. Estás sozinho na sala. Me levanto do sofá, vou na direção da janela, puxo a cortina só para que eu possa espiar pro lado de fora. Não tem janela. É completamente vedado. Ele é no subsolo. Tá. Então eu vou na direção da porta. Tá. Deixa eu verificar se está aberto. Deixa eu aqui no mapa colocar lá em Coraci, aonde exatamente o Victorious se encontra, bem aqui. Deixa eu clicar. Carregando, deixa eu ver. Eu errei, mas vou acertar bem aqui na frente. Deixa minha imagem ajudar. Então, chegando lá. Tá. Tu vais checar a porta. Ela tá fechada. Verifico ali se tem algum tipo de dispositivo de vigilância, como uma câmera, alguma coisa assim. Não tem câmera lá embaixo. Mas, telefone. Isso, já ia te falar, tem um telefone. Eu vou até o telefone e disco pro número da Liu Fei. Quando tu faz a ligação, o número não responde. Ao discar o terceiro número, ele começa pi, 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 pi. Curioso. Bom, não queria ter que fazer isso, né? Primeiro eu bato na porta que eu não... De repente tem alguém do lado de fora guardando o local. Então... Alguém responde ao bater na porta? Não. Ai, Liu. Vou convocar ela. Não precisa fazer teste. Tu faz a execução e naturalmente vai ter que aguardar ela aparecer. Sim. Enquanto isso, tem algum tipo de banheiro, alguma coisa assim no local? Tipo, não, ali naquele escritório? Tá. Eu sento ali no sofá, procuro algum dos livros de algum interesse, entendeu? E
leva o tempo necessário aguardando a chegada. Perfeito. Vou mandar a lista entrar. Pois a porta, depois de mais ou menos algum tempo, tu ficaste um bom tempo lá aguardando, dá pra dizer que foi pelo menos 1 hora aguardando, tu escutas passos de alguém descendo as escadas. E quando abre a porta, surge o rosto familiar. Surge a presença de Dália, a Tremé e Arpia de Belém. Logo atrás dela vem o Elias Nassar. Boa noite, Alistra, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Tô vendo. A blusa é o Victorious. Teria que arrumar uma de Tremere pra mim. Gente, a Alistra é a convidada da sessão de hoje. O próprio Kleber já tinha solicitado a presença dela para interpretar a Dália no dia de hoje. Então deixa eu já colocar aqui a imagem da Dália. Devo também informar a vocês que até a Alistra não está ciente do que está acontecendo. Eu vou informá-la agora, junto com o... Caindo de paraquedas. É porque eu não falei, porque senão eu ia perder toda a graça da surpresa. Deixa eu colocar aqui o Elias também na imagem. Tá aqui o Elias. Bota ele bem aqui assim, no lugarzinho dele. Pronto. Entre os dois, Dália, o que eu posso dizer assim no momento inicial é que o Elias pediu para que você ao menos esperasse ele explicar a situação para o Victorious antes de tu poder se manifestar junto à reunião, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Victorious, então os outros dois entram, tanto Elias quanto a Dália entram no ambiente. Meu sorriso já se ilumina, tá? E aí o Elias fala: "Oh, querido Victorious, enfim você despertou. Que satisfação enorme lhe ver bem depois de tudo que me foi relatado." Bom, fico feliz de encontrá-lo. E também fico muito feliz de vê-la, Dália. Seja bem-vindo. Eu também digo mesmo. Na verdade, nós já havíamos nos visto naquela assembleia que aconteceu no final do ano. Mas eu fico feliz de que você ainda continua entre nós depois da última vez que nos vimos naquele episódio da traição do meu senhor. Sim. E continuo colocando, sinta-se livre para me chamar, se precisar de qualquer coisa para dar fim à sua vingança. Eu irei mover céus e terras para ajudá-la. Porém, Victorious, terás de lidar com um problema que urge para você. Pelo que me foi relatado. E aí ele pega, e estava segurando na mão, sabe quando pega um jornal físico impresso, dobrado, que fica segurando aqui? Pois é, ele pega e abre, estampando notícia do jornal O Liberal. Assim: batidas da Polícia Civil ocorreram na RBA, Teatro da Paz e várias outras localidades de comum uso do Victorious. Victorious, enfim, o cerco, enfim, está se fechando a Victorious. Sua principal braço direito foi presa. Aí aparece foto da Liu Fei sendo presa. Puta que pariu. E ao final, tudo se baseia numa prisão prévia
cautelar que fizeram com uma advogada que tentou comprar policiais e juízes. E aí tu reconhece. Ela que se ferrou, né? Aí tu reconhece que era a tua inimiga. Sim. Ela foi presa também. Foi presa e foi ela que entregou aonde o Victorious poderia estar. Ah, praga. Elas são premiadas. Acontece, mano. Depois, quando morre, é culpa minha. E aí o Elias te entrega o jornal. Leia. Eu olho, dou uma lida. Parece que aquele plano precisará ocorrer com maior urgência. Sim, vejo que não há outra alternativa. Sim. Dália, de antemão, eu preciso lhe avisar que Victorious irá morrer. Entendo bem, imagino que pelo que está exposto aí, você deve estar passando por uma situação bem pior do que a minha, né? Depois que nossas identidades foram expostas. Então, eu vou precisar cuidar desses pequenos detalhes. Mas, antes disso, nós a convidamos aqui para que você cumpra o papel de arpia num acordo entre mim e Elias. Bom, vamos aos detalhes. Elias. Bom, manifeste para Dália qual é o seu desejo e eu apresentarei em seguida as condições. Em off, qual era o pedido daquele dia que eu tô... Tá, em off. Eu me esqueci agora. Em off, tu estavas pedindo o apoio financeiro do Elias em troca de uma eventual votação sobre o território dos Ventrus, o Victorious votar a favor. No caso, não seria justamente financeiro, seria no caso para... Ele cuidaria da situação da morte do Victorious, que iria liberar... Isso. Entendeu? Os meus recursos. Aí eu digo para ela, olha, eu cheguei a um acordo com o Elias e ele irá, né, me ajudar com um problema pessoal, qual você já deve até imaginar do que se trata. E em troca, eu estarei em débito com ele e desejamos registrar esse débito para que no futuro ele venha me buscar quando sentir a necessidade de quitar esse débito e eu irei cumpri-lo da melhor boa vontade possível. Aí eu puxo um caderninho do bolso e eu anoto o nome do Victorious e do Elias, né? E começo a anotar as condições do pacto deles enquanto eles vão falando. A gente relata tudo. No entanto, existe mais um detalhe do qual a sua presença é muito importante para mim esta noite. Eu busco, né, o reconhecimento como eu posso dizer, da minha herança quanto filho de Dolores, pois já fazem mais de 100 anos em que eu fui abraçado e acho que já está na hora de carregar o legado de um Ancilla e ser reconhecido na sociedade como tal. Eu vou passar um tempo, né, contando lá desde a época que eu fui abraçado. Inclusive eu menciono para ela, deixe-me ver aqui por onde começar. Estávamos numa época bem interessante, né, antes do meu abraço. E eu deveria, na verdade, ter sido abraçado pelo clã Ventru. Havia todo um planejamento em volta disso, e aquele que, na verdade, iria me conceder
a imortalidade, aí eu aponto para Elias. No entanto, naquele momento, como a minha senhora, foi em 1919, ela estava precisando muito de ajuda financeira, e como eu tinha todas as habilidades dignas de um Ventrue, que seria extremamente necessárias para ajudá-la com cuidar, né, das finanças do Estado, então ela chegou primeiro. E eu vim para o clã Toreador. No entanto, meu abraço ocorreu em 1919. Passei algum tempo em torpor, mas acredito que já está mais do que na hora de deixar claro a minha idade para os demais. Você quer que eu torne isso um oficial e assunto público. público entre a nossa família? O assunto público que deve ser discutido com o resto da família é sobre a idade real a que possuo. Pois, recentemente, inclusive, um neófito teve a cara de pau de dizer que era mais velho do que eu, e isso me incomodou um pouquinho, sabe? Não vale a pena mencionar quem é, pois eu não busco retaliação. Foi um equívoco da parte dele que eu acho que, se eu deixar com que isso continue, eu possa vir a acabar a me aborrecer de verdade. Para você ter uma noção, eu nasci em 1894 e fui abraçado em 1919. Seria do seu interesse que esse desentendimento se espalhasse também? Olha, às vezes é bom, né, que alguns neófitos saibam seu lugar. E você acaba de me dar uma boa ideia. Seria interessante, sim. Eu não estava pensando nisso, mas vamos colocar que é uma forma de aprendizado. Sim. O nome do neófito que ousou de indelicadeza comigo, em off aqui, Raga, como é o nome do Banu Haqim? É o Diógenes. Diógenes. Que Banu é o Haqim. Guardião do Elísio. O Guardião do Elísio. A propósito, o Elísio andou passando por uma situação muito perigosa, com umas certas investidas do rato. E o rato tem trabalhado arduamente para lidar com os territórios da Camarilla. E parece que ele andou vendendo umas pipocas mouse. Aí eu puxo, né, o saquinho de pipoca não e o tá bilhete. Contigo. Não tá contigo. Nem não, o bilhete pelo menos? Nem o bilhete, não. Né? Não. Tá. E ele parece ter deixado um bilhete no Elysium dizendo: eu sei o que aconteceu no Elysium passado. O que significa que os olhos dele, né, estão mais afiados do que nunca. Então o que acontece? Eu desenvolvi um plano e entreguei para a coterie, né? Especialmente para o Keeper, o Guardião do Elísio, colocar em prática. Que desde o começo eles se mostraram muito preocupados em agir. Eu tive que mastigar o plano completamente e entregar para eles executarem. Praticamente só mandar os mortais fazerem o serviço. E eles fizeram, né? E parece que rendeu frutos. Eu gostaria que fosse reconhecido, né, que como o rato estava vendendo essa pipoca mouse e parece que ela está batizada com sangue, e isso é muito perigoso, já que os mortais estão ficando viciados nessa pipoca, que tipo de influência ele é capaz de alcançar com isso, não é mesmo? Você, como uma tremere, imagina os perigos do que isso pode estar ocorrendo.
Acredito eu que trate-se de alquimia do sangue. Então, para frear ele, eu criei o plano de fazer uma batida lá no território dele, onde ele costumava produzir as pipocas, a antiga fábrica, que já estava fechada, mas a gente fez parecer que ele andava produzindo lá de forma clandestina e soltamos na mídia. Aí eu pego e vejo se tem alguma coisa no jornal ali que ainda falava sobre isso. Vocês chegaram a ver a última sessão do arco da Coterri? Então, aquilo tudo vocês têm à mãos. Tá, aí eu mostro pra ela. Com isso daqui as pessoas vão parar de comer a pipoca, né, do rato, e consequentemente vai diminuir a influência dele, os contatos dele dentro dos bairros da Camarilla, inclusive dentro do bairro do Elísio, tornando o lugar um pouco mais seguro, né? Então isso seria a resolução do problema do Elísio quanto à presença do rato espionando por lá, de uma forma livre como ele estava, né? Isso também preocupa bastante, pois foi uma falha gravíssima de segurança. Pois é. Em off, a gente não está sabendo do ataque do Elísio, tá? Já estão sabendo. Bom, parece que, inclusive, recentemente o rato fez uma incursão lá e um ataque dentro do Elísio. E isso me preocupa muito, porque nada mais é do que demonstração de incompetência por parte do Keeper, já que haviam 4 cainitas e apenas um rato botou eles para correr. Ele entrou, bagunçou e saiu de lá ileso. Com 4 cainitas defendendo, ainda mais um deles sendo um Banu Haqim, tendo em vista alguém para eu possa tirar como comparativo, né? A Nini, que também era Banu Haqim e era excelente no trabalho dela, faz parecer que o Diógenes teve uma apresentação, no mínimo, medíocre, já que ele deixou o rato entrar e sair dentro do território ileso, né? Sim, concordo. Então, além dele ter me desrespeitado, ele ainda falhou como Keeper. Talvez essa posição tenha que ser repensada. Alguém que esteja à altura de desempenhá-la. Eu estou preocupado se ele ainda está, né, na posição correta. Mas eu não vou avançar tanto nisso. Apenas lhe informar, né, que a Coterri como um todo foi bem sucedida em diminuir os planos do rato. Em compensação, o Keeper por si só falhou em proteger o local. Acredito que algumas mudanças precisam ser feitas. Posso fazer as palavrinhas tomarem seus rumos e, conforme elas forem tomando forma, podemos levar possíveis candidatos ao príncipe. Mas o que mais me preocupa nessa história toda é se isso caiu nas mãos da mídia do jeito que foi espalhado acerca da fábrica dele, se os restantes dos caçadores não podem ir atrás dele. Bom, só que isso seria bom pra gente. Mas se você conhece essa praga do rato, né? E do jeito que ele é bastante ardiloso, é capaz dele usar isso ao favor dele e talvez jogar pra cima da gente de alguma maneira. Então, olha, particularmente falando, eu vou lhe ser sincero. Eu tenho interesse em tentar tirar esse problema da posição de estar. Eu tenho interesse em negociar com a Camarilla do Nordeste para remover a caçada de sangue dele. E dessa forma, a gente arrastar ele de volta para a Camarilla. Porque pelo menos é melhor ter ele como aliado do que como inimigo. Porque sinceramente, quem entre nós tem capacidade de caçar o rato? Aí eu
pensando aqui, né? Afinal, como capturar uma criatura como aquela, que é tão... como eu posso dizer? Ele escapa entre os dedos. A única pessoa que eu acredito que teria condições de encontrá-lo seria você. E, sinceramente, eu até me surpreendi que você não teve interesse em buscar ficar com o cargo, né, de guardiã do Elísio e preferiu Arpia. Mas, claro, gostos são gostos. Até porque quem melhor de alguém tão proeminente em auspícios, né, para guardar o Elísio. Exatamente. Alguém que... Uma coisa de cada vez. Consegui o cargo de Arpia por meus méritos e talentos. E aparentemente pode ser que a posição de guardião venha a ficar vaga pelos acontecimentos recentes, né? Se você se candidatar, eu irei lhe apoiar. Fico muito grata de saber disso. Bom, então eu gostaria até inclusive da sua ajuda para conseguir esse perdão do rato com a Camarilla. E se eu conseguir esse perdão, né, a gente remove a caçada de sangue e eu dou um jeito de fazer conseguir um encontro com o rato de alguma maneira e ofertá-lo o salvo-conduto e o convite para se reunir com a Camarilla novamente e abandonar completamente a anarquia. E isso com certeza tiraria um problema das nossas costas. Porque Sim. Ter o rato como membro da anarquia é perigoso, muito perigoso. Você está anotando, né? Uhum. Eu acho um bom plano. Se eu conseguir utilizar meus auspícios para encontrar alguma informação dele, eu lhe darei ela de antemão. E Isso. você faz o que você sabe fazer de melhor com seu charme. Muito bem. Então, inclusive, quando você for fazer a parte de declarar o meu status, minha idade, né? Envie também como cartas para os outros principados, para que o Brasil não seja apenas algo local, mas nacional. Por gentileza. Muito bem. Eu anoto tudinho. Bom, então eu estendo a mão para o Elias, né? Agora com a Dália como nossa testemunha. Então, Elias, nosso acordo está firmado. Fantástico, maravilhoso. Deixo nas suas mãos agora os detalhes para a morte, né? Sim, no sentido mortal. Sim. E eu já pedi uma nova identidade para alguém muito capacitado para gerar esse novo eu que irá assumir. Sim. E como você bem disse, eu ficarei nas sombras. Bom, querida Dália, acredito que eu e Victorious já demandamos aquilo que precisávamos. Se você quiser dizer algo, este é o momento. Fique à vontade. Duas coisas apenas. Primeiro, Antila, Victorious, se você puder me passar esse contato que gera novas identidades, eu ficarei muito agradecida. Isso pode se tornar um débito. Podemos fazer esse acordo agora mesmo? E eu cuidarei desses detalhes para você. O que acha? Pode ser que você queira em off, deixa eu fazer aqui um off. Dália, tu sabes, quer dizer, Dália não, a Listra. Ou melhor dizendo, a Dália sabe. A Dália sabe que o Victório está fufu. Toda a influência dele antecedente foi por ralo com essas batidas da polícia. Pode seguir. O que você gostaria em troca disso? Vamos deixar da mesma forma como o Elias fez comigo, um débito para ser solicitado no futuro.
Aquela boa e velha troca de influências. Então, dia quando eu fizer um pedido, eu espero que você cumpra. Assim como eu devo ao Elias, você deverá a mim. E não, parece interessante. Então, faça o mesmo processo com ela, né, do aperto de mão, fechando lá o acordo. Isso é Camarilla, patrão. Agora estamos jogando Camarilla. Da pia. E segundamente, enquanto nosso plano de trazer o rato para a torre não funciona, eu peço para que nós três, principalmente eu e você, Victorious, já que nós caímos direto nas garras da Segunda Inquisição, tomemos cuidado, porque como ele tem bastante informação, se ele resolver colocá-las em lugares indevidos, isso pode dificultar a nossa futura morte pública. Eu vou cuidar já dessa parte, mas você, apesar de ter sido fotografada pela Inquisição e eles terem alguns dados seus, você não está na mídia como uma procurada nem nada do gênero. Então, manter a sua identidade, ou melhor, fazer um alarde quanto à sua morte, não sei se vai fazer o mesmo efeito, até porque eu sou uma pessoa muito pública. Dono de boates e tudo mais, saía na mídia, então eu vou ter mesmo que ficar mesmo na encolha. Já você, eu não tenho conhecimento de você ser alguém que ficava tão pública. Então talvez só trocar a identidade já seja uma solução para você, e não necessariamente falsificar a sua morte. O que você acha? Você tem razão. Eu acho um bom plano. Até porque para colocar a questão da sua morte, a sua imagem vai ter que se tornar pública. Entendeu? Se você quiser morrer como eu, a minha imagem já é pública. Então ter que tornar a sua imagem pública para matá-la, é um pouco trabalhoso. Sim. Então só trocar os documentos eu acredito que vai resolver. Até porque a documentação que e você terá acesso, poderá receber uma checagem até mesmo pelas agências de controle e passará tranquilamente. Ok? Certo. Ok. Então, aguardo o seu contato para providenciar isso e vamos ficar mantendo contato de que maneira? Bom, tendo em vista que... Eu lhe pergunto, você tem algum lacaio no momento com quem eu possa fazer troca de informação? Até porque eu não costumo usar celular. Quem usa meus celulares, na verdade, é a minha serva que acabou sendo presa. Então, eu estava começando a me acostumar com essas tecnologias novas, mas foi por água abaixo. E ainda estou tentando ver de que maneira eu conseguirei me readaptar. Bom, mas... fazemos o seguinte. Eu vou lhe dar uma dica, na verdade. Você provavelmente tem pessoas com quem você costuma se alimentar. Escolha uma delas que seja alguém mais querido para você e torne-o seu lacaio, um laço de sangue. E essa pessoa vai passar a fazer as demandas de entrega de recado. Assim você não vai mais precisar usar celular, e quem tiver que usar celular será esse mortal. Entende? Sim. Assim ela pode de dia ir até o lacaio de um outro cainita, passar a mensagem, e de noite a mensagem já estará lá. Você não vai perder tempo fazendo isso durante a noite. Vou tentar providenciar isso. Talvez até pode ser também um lacaio coletivo da Coterie. Pense em alguma coisa nesse sentido. Mas enquanto eu não providencio isso,
parêntese, enquanto eu não gasto meu XP. Você pode tentar enviar um dos seus lacaios para mandar uma mensagem para o meu irmão. Creio que você deve ter conhecido ele em alguns das outras reuniões do Elísio. Sim, A sim. outra cria do Vargas, Henlock. O Henlock, ele está naquele território que é, como eu posso dizer, livre, independente, não é isso? Território independente? Ele está me abrigando desde que eu consegui fugir da Santa Casa. Muito bem. Então, eu irei enviar mensagens para lá. Então, sendo No mais, assim, tudo que você precisar, conte comigo. Afinal, eu, como Senescal, tenho todo o interesse de ajudá-la nas suas tarefas. e eu imagino que nós tenhamos uma grandíssima e vindoura aliança. Sim, sim. Eu conto com isso. Somente pelos pequenos planos que tivemos nessa conversa. Muito bem. Então, até logo. Obrigado por ter vindo. Até logo, Elias. O Elias se levanta. Por favor, permita-me lhe levar até a saída. Victorious, aguarde aqui, por favor, eu já retorno. Aí, Sim. deixa o Victorious para trás. E o Elias vai, de forma cortês, acompanhando a Dália até o final. E ele vai meio que fazendo alguns comentários do tipo: Dália, eu espero que você, se tiver alguma demanda também que possa me utilizar os meus favores, fique à vontade. Como você pode ver, eu já atuo como uma espécie de mentor de Victorious. Então, não custa nada para mim estender as benefícios que eu tenho a oferecer. Tudo bem? Sim, claro. Apesar da gente nunca ter tido grandes conversas, mas depois de toda essa grande reconfiguração que tem acontecido na cidade, você pode me esperar a visita minha em breve, eu acho. Muito bom. E meus parabéns por, bem, ter conseguido a sua cria de volta. Sim, sim, sim. Era algo que já deveria estar debaixo dos meus cobertores. Agora está. Agora eu vou dar a ele tudo o que eu poderia ter dado e ainda não tive oportunidade. Muito obrigado, querida Dália. Fique bem e que a noite lhe abrace com carinho. Eu faço uma mesura para ele e me retiro. Perfeito. Ali, muito obrigado pela sua participação. Foi fantástico. Quer deixar algum recado final, alguma observação do que tu passou por aqui? Já tô pensando um monte de coisinha aqui. Depois Olha, Listra, a gente vai acabar ficando na mesma Coterri, viu? A gente vai montar uma Coterri juntos aí. Depois eu mando mensagem para vocês. Então, quem tá assistindo a gente aí pode esperar que vai. Só essa interação aqui já vai dar pano pra manga. No mais, vocês podem me seguir no meu canal, lá na roxinha, o Cruising Dragons. Inclusive, eu tô indo para uma sessão agora, já, 10 horas. A gente tem mesa de segunda a quinta, né? Várias mesas, eu não vou tomar muito tempo aqui explicando. Então, qualquer coisa, Queers and Dragons na roxinha ou no Twitter, que a gente posta as coisinhas lá também. Show. Então, obrigado. É isso, gente. Até a próxima. Obrigado. Então, Victorious, o Elias retorna. Deixa eu tirar aqui a Dália da cena. O Elias retorna, ele senta na mesa e fala: Bom, Victorious, agora vamos lidar com o seu problema mais imediato.
vamos providenciar a sua morte. Vamos? Sim, sim. Tenho carta branca? Claro. Então que Mas, assim seja. hoje à noite também, você ficou de me apresentar o prefeito, né? Esqueça, o seu rosto está em todos os jornais. Esqueça. Hoje, Victorious morre. Amanhã, a sua cria, ou o seu descendente, ou o seu beneficiário assumirá esta missão e cumprirei o meu prometido. Lhe levarei até o prefeito. Fique tranquilo. Mas antes vamos resolver o seu problema. Estou em suas mãos. Que assim seja. Aí em off eu pergunto pro Kleber: tu vais realmente dar carta branca pro Elias? Vou. Então tá. Vou deixar ele fazer como ele achar melhor. Então a partir de agora vai uma Vou narrativa. ajudá-lo em todos os momentos. Tá. Então a partir de agora. Vira CG agora. Tá. A narrativa é a seguinte: ele convenceu o Victorious a ser conduzido por uma equipe médica de um hospital do distrito de Goraci, em que o Victorious compareceu com uma enfermidade e não resistiu, vindo a óbito. Este médico inclusive assina o atestado de óbito do Victorious. O corpo é entregue para o IML. Eventualmente o teu corpo é mexido pelo IML, mas eu entendo que tu vais conseguir ficar imóvel. Não vou ficar fazendo teste nem nada, mas não são testes nada absurdos, até porque o médico já fez lá o laudo de óbito. Eles só fazem testes mais superficiais. E após algumas noites, quando o corpo do Victorious é levado para o preparativo de enterro, na noite desse preparo, um grupo de mortais faz a substituição do corpo do Victorious por um outro corpo desconhecido, e este, no dia seguinte, é enterrado em seu lugar. Assim é dado adeus a Victorious Castelo Branco e toda a sua história. Minuto de silêncio para ele. Bom, vou ter que vir com outro nome. Diante disso, a gente considera como encerrado o arco 22.2, com essa reviravolta na história do Victorious, que entre os membros deverá continuar como Victorious, mas entre os mortais algum outro nome surgirá. Mas foi uma narrativa bem interessante. Tivemos nessas 4 sessões muita coisa interessante. E aí eu vou pedir para o Kleber fazer assim, um relato de como foi a sua impressão de tudo que aconteceu até aqui. Olha, eu participei, né, na verdade, de um arco e meio, por assim dizer, porque teve o arco do exclusivo do Toreador, mas eu também participei com os Guardiões, então foi bem interessante, né, que a gente teve bastante movimentações e a gente está sentindo mais a questão do jogo de camarilla mesmo, de acordos, de negociações, né, de tramas, e para mim tá ótimo, sabe, porque, por exemplo, o fato do Victorious ter por trás das cenas o rato como seu lacaio, de vez em quando encontrar ele, sempre é fantástico, né? É sempre divertido. E aí teve aquele momento em que o Victorious foi lá encontrar também os Guardiões e ele agiu todo ancila, todo alto nível. Foi muito bacana. E ver também a reação dos membros dos Guardiões, né? E claro, passei poucas e boas com o Victorious nessa situação, por culpa do Vargas, né, que acabou com a minha imagem. Nossa, foi tenso. Mas acho que a reviravolta agora foi ótima. Estou ansioso para voltar em cena agora como
reconhecido finalmente como um Ancilla também, né? Então, vamos ver como é que vai ser os próximos episódios. Mas eu tô super amando a história do Victorious. É isso aí. Show, galera. Essa foi o encerramento do ciclo que marcou a estreia dos arcos solos. Contou com como protagonista o primogênito toreador, Victorious. A partir daqui, depois do carnaval, deverei começar o arco 23, que será dividido entre a célula de caçadores, a estreia do grupo de caçadores no cenário, e o arco solo com o primogênito Malkavian, que será representado pelo Felipe Laredo, que vai trazer o personagem dele, Malkavian, para o jogo. Então tem novidade por aí. E para fechar, tem a novidade também, oficialmente o projeto, quando começar os caçadores, mudará de nome, mudará de Comunidade Belém Noturna para a Comunidade Belém das Trevas, assim abarcando mais de um ser sobrenatural, que não é só mais agora vampiros, vão incluir os caçadores e muito em breve, como está previsto para este ano, lobisomem e apocalipse. Então era de se esperar que o nome se tornasse Belém das Trevas. Então tá essa novidade, e por favor apoiem o projeto da campanha recorrente, que a gente faz arrecadação de valores para financiar as ilustrações do Belém Noturna, que já está sendo construído. Com R$10 por mês você apoia essas ilustrações, e logo em breve você receberá não só o conteúdo que já está sendo produzido e já está acessível para quem participa da campanha, como o PDF já diagramado e todo bonitinho para você utilizar em suas mesas. Então, se você puder apoiar, por favor, aqui na descrição tem um link da campanha, apoie com R$10 por mês. Então, Kleber, para finalizar, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Olha.